Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ateliê da Vicky. Se você já viu o título do vídeo, você já sabe o tema aí, inclusive o que a gente vai fazer, já tem um spoiler aqui pra vocês. Deixei esses dois donutzinhos decorando aqui o cenário. Mas o tema principal do vídeo de hoje é testando comprinhas da China de amigurumi. Na verdade, assim, as comprinhas são pequenas dessa vez, não consegui fazer uma comprona tal para trazer aqui para testar. Na verdade, eu tô aproveitando alguns itens que eu já tinha aqui no meu ateliê comprado há algum tempinho para mostrar aqui para vocês. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, desse conteúdo, se vocês derem bastante like aqui, eu ver que o vídeo foi bem, eu posso tentar trazer algum outro tipo de vídeo parecido, com uma comprinha maior, comprando mais variedades, coisas diferentes mesmo pra gente poder testar aqui. E a gente ter as primeiras impressões juntos, que eu acho que isso que é a parte mais legal. No vídeo de comprinhas que eu fiz há um tempo atrás, inclusive no final desse vídeo aqui eu vou deixar o card pra vocês irem lá assistir, depois que esse vídeo terminar. Eu comentei com vocês que eu comprei essa linha aqui na China. Se eu não me engano, gente, eu comprei na Shein, tá? E aí, eu falei pra vocês que eu queria fazer um vídeo testando esse fio, porque eu comprei ele já faz um tempinho e eu queria trazer aqui pro canal testando ele junto com um tutorial já pra aproveitar e trazer um passo a passo pra vocês também. Então, é justamente isso o vídeo de hoje. Outra coisa que eu comprei na China, e foi na Shein também, se eu não me engano, foram essas agulhas aqui. Ó, vou até mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui agora, porque no vídeo de comprinhas eu não tinha mostrado elas. São duas agulhas, elas são tipo de metal, mas eu nem sei, é um metal bem levinho. E ela é mais grossinha aqui, e ela tem essa pontinha inclinada. Então, ela é bem mais grossa do que as agulhas comuns que eu utilizo aqui pro fio amigurumi normal, por exemplo, que é essa aqui que tá aqui do lado. Então, eu vou testar ela junto aqui com vocês. Já usei essa agulha, tá? Essa daqui não é a primeira vez que eu tô testando, diferente do fio. Mas já vou usar aqui no vídeo junto com vocês, pra vocês terem uma noção também se vale a pena ou não. Outra coisa que eu comprei na China também, que veio da China, eu acho, na verdade, gente, que nem veio da China. Eu vou deixar certinho aqui o lugar de onde que ela veio pra vocês, mas é importada. E eu não tinha mostrado no vídeo de comprinhas, é essa agulha aqui. Só que essa agulha, gente, eu não vou conseguir testar ela junto com vocês no vídeo de hoje, porque essa é uma linha mais grossa, mais espessa. E essa agulha aqui, ela é, se eu não me engano, 2,2 e 2 milímetros. Então, pra esse fio aqui, ela vai ser muito fina. Mas eu vou aproveitar só pra mostrar pra vocês. É uma agulha da Tulip, ó. Eu não consigo afirmar com certeza se ela é original pra vocês, mas eu tenho quase certeza que sim. Por quê? Eu não paguei um preço mega baratinho nela. Foi, acho que, coisa de uns 25, 30 reais. E também a qualidade dela é muito boa e muito parecida com as tulips originais que eu tenho. Que são tulips que eu comprei aqui no Brasil mesmo, tal, de lojas bem legais, que eu sei que são tudo originais. Então, comparando elas, material, aparência, o toque delas é bem parecido com a original. Então, eu acho que é sim um produto original. Eu já testei ela é muito parecida com a agulha tulip, com as agulhas tulips que eu tenho aqui. Então, assim, eu quis só mostrar pra vocês, é uma comprinha da China, que essa eu posso falar pra vocês que valeu sim a pena. Mas, se vocês quiserem um vídeo à parte, separado, só falando de agulhas, de modelos de agulha que eu tenho, que eu uso, que eu já testei, qual que eu gosto mais, coisas do tipo, se vocês gostam desse tipo de assunto e têm interesse, deixa aqui no comentário pra eu saber, que daí eu posso gravar um videozinho desse pra vocês. Se você não quiser comentar nada, deixa um coraçãozinho amarelo que remete ao dourado aqui da agulha, que eu vou saber que você quer um vídeo relacionado a isso, e aí no futuro eu posso gravar e trazer pra vocês falando mais sobre essa agulha, sobre as agulhas da Tulip, as agulhas importadas, as agulhas nacionais, e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, vou deixar ela aqui de lado, porque o tema hoje principal vai ser em relação a esse fio aqui mesmo. Então, vamos começar falando um pouquinho do fio em si. Eu vou deixar aí pra vocês o preço que eu paguei nele, se eu não me engano, foi por volta de R$18. Na época que eu comprei, ainda não estava tendo essa taxação da importação das coisas da China. Eu não sei direito hoje como que tá funcionando dentro da Shein, dentro do AliExpress, que eu sei que são os dois lugares que eu já vi vendendo esse fio aqui.
Mas eu acho assim, gente, que não vai alterar tanto, né? Claro que depende do valor da compra, não sei direito o que você põe lá. Mas acho que vai girar em torno aí de uns 18, 20, R$ 25 no máximo, esse novelo aqui, tá? E aí, em relação ao preço, é isso. Se eu encontrar no mesmo site que eu comprei o valor que tá hoje, em algum outro site, eu deixo aqui listado pra vocês darem uma olhadinha como é que tá o preço hoje. Outra coisa, em relação à metragem e as informações básicas aqui desse fio. Eu não vou conseguir, gente, falar exatamente tudo pra vocês, porque como vocês podem ver, tá tudo em outra língua. Eu nem sei que língua que é. Eu acho que é em chinês, tá, gente? Da minha mínima experiência que eu tenho. Então, tá difícil um pouco de ver as informações básicas. Aqui eu acho que é a metragem do fio. Então, eu acho que vem 60 metros e 50 gramas. Provavelmente é isso. E aqui 100% deve ser o material. Então, eu vou tentar traduzir isso aqui e deixar pra vocês qual que é o material que é feito essa linha aqui. Provavelmente é um material sintético, né? Aqui, outras informações que a gente tem, vou até tirar do saquinho, que eu não tinha tirado ainda, pra gente poder olhar melhor a embalagem. Tem algumas outras informações aqui que eu não vou conseguir passar pra vocês, mas as informações que interessam a gente são aqui as agulhas, né? Então, dá pra usar tanto com tricô quanto com crochê. E a agulha de crochê que eles recomendam é de 4 a 5 milímetros. E aqui, a primeira impressão que eu tenho da textura dela, gente, é que é tipo uma pelúcia mesmo, sabe? Uma pelúcia meio atoalhada. Tem uma textura meio assim, de plush, de roupinha de bebê, meio atoalhada mesmo. Bem diferente dos fios aqui do Brasil, que a gente tá acostumado. Bem diferente da textura do fio pelúcia, que eu achei que seria o fio mais parecido, assim, aqui do Brasil, que eu conheço, pelo menos, pra fazer comparação. Então, assim, as minhas primeiras impressões olhando aqui, tirando do pacote, são essas. Eu até tenho o fio pelúcia aqui, ó. Peguei pra gente comparar. Olha como é diferente, gente. O fio pelúcia, ele lembra tipo um veludo, sabe? Uma textura meio aveludada, meio molhada, assim, meio... inclusive ele tá desfiando aqui. Eu acho que esse fio parece que não desfia como o fio pelúcia. Já é uma outra diferença entre eles aqui. Mas olha como eles são bem diferentes. Esse aqui tem um brilho, né? O fio pelúcia, ele tem um brilho acetinado, assim. Já esse fio aqui, não. E uma outra diferença que eu reparei é que ele é mais gordinho, parece. Esse fio aqui, ele parece ser mais gordinho. Enquanto o fio amigurumi pelúcia, ele é tipo um cordão, assim, que ele tem no meio dele, com vários fiozinhos saindo dele, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Ele tem esse cordão central aqui, e são vários pelinhos que saem dele, ó. Estão vendo? Esse daqui, eu acho que já não é assim, gente, ó. Tá vendo que você não vê essa linha central? Parece que é uma coisa única. Tem uma densidade maior, parece, sabe? E o que deixa esse fio parecer, pelo menos, ser mais gordinho do que o amigurumi pelúcia. Inclusive, a agulha que o amigurumi pelúcia recomenda, ó, é de 3 a 4,5 milímetros. É uma agulha um pouquinho menor do que eles recomendam. Então, realmente, é um fio um pouquinho mais fino. Inclusive, no vídeo aqui de hoje, eu vou misturar, eu vou fazer o teste de misturar essas duas linhas aqui, mas eu acho que vai dar ok, porque dependendo da agulha que a gente usa, dá pra trabalhar tranquilamente nos dois fios. A gente vai fazer esse teste aí pra ver se dá tudo certo de usar os dois juntos. Então, eu vou separar algumas agulhas que eu tenho aqui. Eles recomendam utilizar a partir da 4. Como o meu ponto, eu consigo normalmente de boa trabalhar com agulhas um pouquinho mais finas do que a fabricante recomenda, eu vou testar a 3,5, que vai ficar ali no intermédio entre essa e o fio pelúcia. Então, vamos começar aqui a testar o fio, efetivamente, com mão na massa. E outra coisa só que eu queria falar pra vocês, quando a gente tem novelinhos assim, gente, que não tem aquele rolo de papelão central, ó, o fio balão, por exemplo, ele tem esse papelão no meio. Então, a gente precisa ir trabalhando com o fio, ó, passando por volta dele mesmo, ó. Ele vai passando, vai se soltando. Quando a gente trabalha com novelos assim, tipo da amigurumi, que não tem esse papelão no meio, a gente, pra facilitar o trabalho, a gente pega aqui a linha
central, que vem do meio do novelo. E aí, a gente vai puxando ela assim, ó. E ela vai saindo com muito mais facilidade. A gente não tem aquele trabalho do rolo ficar girando e caindo no chão e tal. Então, essa é uma facilidade a mais. Esse rolo aqui, ele é assim também. Então, eu vou ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, ele já veio até com a pontinha, vocês estão vendo, gente? Ele já veio até com a pontinha. Então, a gente pode trabalhar com ele puxando aqui da parte central. E aí, fica muito mais fácil para trabalhar. É uma diquinha que eu deixo aqui para vocês também. Então, vamos começar a testar e fazer as primeiras impressões aqui desse fio. E aí, a gente já vai começar a fazer, então, o nosso donuts. E a gente vai fazer com essa linha aqui. E a gente começa esse trabalho, gente, fazendo correntinhas. Então, eu vou pegar aqui na minha mão, fazer o Ezinho. Vou usar a agulha 3,5, como eu falei pra vocês. Passar aqui, pegar por dentro e puxar. Eu vou começar aqui fazendo 24 correntinhas. 1, 2, 3. Eu vou fazendo algumas aqui pra gente poder ir conversando sobre o fio também. Ó, a princípio, gente, a agulha 3,5 deu super certo pra trabalhar com esse fio. Gente, que fio gostoso de trabalhar. Ele desliza muito facinho. Ele é super macio, parece ser bem tranquilo de trabalhar. Gostei bastante aqui nas primeiras impressões que eu tô tendo dele, viu? Aqui, gente, provavelmente nós vamos ter algumas pequenas dificuldades para trabalhar em relação a enxergar os pontos. Vocês estão vendo que eles ficam meio misturados conforme a gente faz? Que é a mesma situação de quando a gente trabalha com fio pelúcia, né? Mas com algumas dicas e alguns passo a passos aí básicos, a gente vai pegando o jeito e consegue trabalhar com esses tipos de fio. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo que eu já fiz no canal dando dicas pra trabalhar com o fio pelúcia da Círculo. Tem várias diquinhas bem legais lá, tá? Então, vou deixar aí pra vocês depois irem assistir. Mas tô gostando bastante de trabalhar com esse fio, viu? Inclusive, o fio pelúcia é um fio que eu gosto muito de trabalhar também. Ele desliza muito rápido, muito fácil. É um trabalho que rende, sabe? Quando você trabalha com ele. Então, gostei bastante. Ó, eu não fui contando que eu tava conversando com vocês, mas acho que dá pra voltar e vendo mais ou menos quantas correntinhas que eu já fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fiz 21, então falta fazer mais 3. 22, 23 e 24. Então, a gente começa o trabalho fazendo aqui 24 correntinhas. E agora, a gente vai fechar aqui formando um círculo. Então, aqui, gente, vocês precisam ter muito cuidado, deixar a correntinha assim, ó, de frente pra você, ela não torcer. E aí, você precisa fechar o círculo assim, ó, deixando a correntinha por fora, tá? E encontrar aqui, ó, que eu entro por trás da primeira, ó, por trás da primeira correntinha que eu fiz, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E a correntinha fica por fora. Aqui, então, eu vou fazer um ponto baixo, eu entro, puxo a linha e faço o primeiro ponto baixo aqui. Aqui, é até interessante vocês trabalharem com marcador, tanto para não perder a quantidade de correntinhas e tal que a gente tá fazendo, como também por esse fio ser um pouquinho mais difícil de enxergar, pra gente ter marcado certinho ali onde é a primeira carreira. E aqui, gente, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Na verdade, ponto sobre correntinha, né? Em cada uma das correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo, totalizando no final aqui com 24 pontos baixos. Então, já fiz o primeiro ponto baixo aqui. A gente precisa ir sentindo com a agulha as alcinhas das correntinhas, onde que tá. Então, aqui, ó, eu tinha pegado 2 alcinhas, aí eu voltei e senti que tem uma alcinha só aqui com a agulha. E aí, eu vou fazendo meus pontos baixos. Fiz 2, aqui, ó, vou na próxima correntinha. Faço o terceiro, sempre pegando, então, as alcinhas aqui da correntinha, fazendo um ponto baixo em cada uma delas. E como a gente tinha 24 correntinhas, a gente precisa finalizar com 24 pontos baixos. Então, aqui a gente vai pegando, ó, cada alcinha e fazendo um ponto baixo. Aí, eu vou fazer isso até ali no final, depois eu volto pra gente continuar. Terminei aqui os 24 pontos. E aí, conforme a gente vai fazendo, o trabalho fica assim, mas a gente dá essa desvirada aqui nele, pra ficar os pontos do lado direito, né, como a gente diz, o lado dos vezinhos do ponto virado pra gente assim. E aí, o nosso trabalho, então, vai começar
E a gente vai trabalhar aqui em espiral normalmente, como nos amigurumis comuns. É que a gente só não começou pelo anel mágico dessa vez, né? A gente começou fazendo as correntinhas, porque o donuts precisa ter aquele buraquinho do meio dele aberto. Então, por isso que a gente começa o trabalho assim. Outra coisa, gente, que eu queria falar pra vocês. Se você não tem esse tipo de fio aqui pra trabalhar, se você não for comprar e tal, assim como eu, você pode tranquilamente fazer o donut inteiro com o fio pelúcia. E aí, você vai lá no vídeo que eu falei pra vocês, seguir as dicas que eu deixei no meu vídeo de como trabalhar melhor com o fio pelúcia. Que ele é um fio um pouquinho mais chatinho de trabalhar. Eu acho ele um pouquinho mais difícil de trabalhar, inclusive, do que esse, pelo que eu percebi até agora. Mas também dá tranquilamente para trabalhar. Seguindo as diquinhas que eu deixei lá no vídeo, você pega a experiência ali rapidinho. E se você não tiver o fio pelúcia, dá para trabalhar tranquilamente também com o fio amigurumi, amigurumi soft, balão, qualquer um que vocês tiverem aí, gente. É que esse vídeo eu quis fazer testando o fio novo e fazendo esse comparativo também entre o pelúcia e esse. Mas o tutorial serve para qualquer tipo de fio. Então, beleza. Falado isso, vamos para a próxima carreirinha nossa, que vai ser uma carreira onde a gente vai fazer a sequência de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Aqui, gente, eu tinha deixado marcado, né, da nossa carreira anterior. Eu vou voltar aqui, então, com a agulha primeiro. Agora, eu posso tirar aqui esse marcador e aqui nesse próximo ponto, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, dá pra ver certinho aqui, pelo menos eu tô conseguindo ver, não sei se a câmera tá captando. Então, eu entro aqui com a agulha. Eu entro aqui e aí eu posso puxar o fio e já fazer aqui o primeiro ponto dessa nossa próxima carreira. Vou agora aqui tirar a linha e marcar, né, esse primeiro ponto novamente. E vou fazer a sequência até chegar no marcador de novo e vou finalizar aqui com 30 pontos. Terminei aqui a última carreira e agora a gente vai fazer mais uma carreira aumentando. Essa próxima carreira aqui, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos e um aumento. Então, eu começo aqui, já tirei o marcador, fiz meu primeiro ponto, marco novamente esse primeiro ponto e vou seguindo aqui fazendo 4 pontos e um aumento. Gente, esse fio é muito gostoso de trabalhar, ele desliza muito fácil na mão. A gente nem sente, eu nem sinto por estar trabalhando com essa agulha sem ser anatômica, porque eu sou muito acostumada a trabalhar com agulha assim, né, que tem o cabo anatômico. E eu não gosto de pegar essas agulhas assim, porque elas doem demais meu dedão depois de um certo tempo. Mas eu acho que essa daqui nem vai doer, porque tá tão tranquilo de trabalhar, a gente não precisa pesar nada na mão. O fio desliza, sabe? Bem facinho. Pronto, terminei essa carreira aqui com meus 36 pontos baixos. E agora, vocês perceberam, né, gente, que é o trabalho normal agora, como se fosse de amigurumi em espiral, não tem muito segredo, a única coisa que a gente começou com esse buraco aqui aberto. E agora, a gente vai fazer 2 carreiras seguidas de ponto sobre ponto, com 36 pontos baixos cada um. Então, eu vou fazer essas 2 carreiras, depois eu volto pra mostrar como é que tá ficando. Terminei as 2 carreiras aqui de 36 pontos baixos e a gente termina o trabalho assim, gente, ó, com esse formatinho aqui. Lembrando que da forma que a gente foi trabalhando, os pontos aqui do lado direito, que a gente fala do crochê, que é onde a gente enxerga os vezinhos do ponto, eles estão virados aqui pra mim. Quando eu faço isso aqui, ó, aqui tá o avesso. Se você estiver trabalhando com um outro fio, por exemplo, o fio amigurumi comum, você vai enxergar com mais facilidade o lado frente e verso, né? O lado direito e o lado avesso do crochê. E aí, eu vou cortar esse fio. Gostei muito de trabalhar com esse fio, me surpreendeu bastante. Depois eu vou, no final do vídeo, deixar um apanhado geral de tudo que eu achei. E agora, como que eu vou arrematar? Então, cortei, puxo o fio aqui. E agora, eu vou usar, então, a agulhinha, que veio lá da China também. Inclusive, gente, foi bem baratinho também, esqueci de falar pra vocês, mas foi coisa de 4, 5 reais. Essa agulhinha aqui, eu achei que valeu bastante a pena. Eu gosto de usar ela pra trabalhar com fios mais grossos, como esse, por exemplo. Já quando eu tô com fio amigurumi, vou até pegar a bonequinha Coquette, que já tem tutorial aqui no canal pra vocês. Eu acho que essa agulha é muito grossa pro meu ponto, vocês estão vendo? E eu acho que às vezes acaba estragando um pouquinho a trama, então eu prefiro trabalhar com essas agulhas assim, que são mais fininhas, pro fio amigurumi. Agora, pro fio até o soft
E para esses fios assim mais grossos, eu amo usar esse tipo de agulha. Inclusive, eu gostaria de ter uma agulha dessa mais fina com a pontinha tortinha assim também, porque ela ajuda bastante na hora de costurar, quando a gente vai costurar peças assim, sabe? Dentro do amigurumi. Quando vai fazer arremate assim, é mais tranquilo. Então, eu vou pôr aqui o fio nessa agulha e a gente vai fazer aqui um ponto baixo falso. Então, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, esse aqui é meu primeiro ponto da carreira, ó, aqui. Eu vou entrar no próximo. Então, de fora pra dentro, eu entro no próximo, puxo o fio aqui com calma, venho pra frente e entro aqui no último ponto, ó. O último ponto é esse aqui. Tá um pouquinho dificinho de ver, mas vocês vão passando assim a agulha, vocês vão percebendo qual que é. Eu vou entrar só na alcinha aqui, ó, de trás desse ponto. Também de fora pra dentro, vou puxando e ali eu formo o meu ponto baixo falso. E aqui, gente, ó, o meu fio terminou pra dentro, que é onde está o lado avesso do trabalho. Então, aqui, eu vou pegar essa alcinha aqui, já aproveitar pra fazer um arremate. Então, eu vou dar um nozinho. Lembra de fazer isso na parte do avesso mesmo, tá, gente? Porque depois essa parte do avesso vai ficar escondida. E eu vou esconder esse fio aqui por alguns pontos da trama, vou passando por entre alguns pontinhos. Olha como é gostoso de trabalhar com esse fio, gente, muito macio. A agulha também, essa agulha é muito boa, então ela desliza muito bem. Muito gostoso de trabalhar mesmo, gostei demais. Então, aqui ficou meu arremate. Ele fica meio desniveladinho assim mesmo, gente, é normal, por causa a gente tá trabalhando em espiral nesse tipo de trabalho aqui, como é nos amigurumis também. Então, isso é normal, mas depois, na hora da gente finalizar o trabalho, nem vamos perceber mais que vai estar assim. E agora, a gente vai pra próxima parte do donut, onde a gente vai utilizar o fio pelúcia. Então, já voltei aqui com o meu fio pelúcia, inclusive minha agulha tá combinando aqui com o fio, né? E a gente vai agora começar a fazer a outra parte do donuts. Então, lembrando que eu finalizei o trabalho aqui com o lado direito finalizado aqui por fora, e aqui está o lado avesso. Então, o lado avesso tá por dentro e o lado direito tá por fora. Aqui agora, gente, eu vou introduzir esse novo fio nas alcinhas que ficaram daquelas correntinhas que a gente trabalhou logo no começo. Então, lembra que no começo a gente fez 20 correntinhas, 24 correntinhas, e fez depois ponto baixo em cima de cada correntinha, pegando só uma alcinha delas? Então, as alcinhas que sobraram, que são essas aqui, ó, que eu tô puxando com a agulha, só pra vocês identificarem melhor, cada uma dessas alcinhas que sobraram, em cima dela, a gente vai fazer um ponto baixo de novo. E a gente vai fazer 24 pontos baixos nessa base aqui. E aí, você vai virar ele assim, né, de ponta cabeça, vamos dizer, que a gente tava trabalhando até então, vindo assim, né? Agora, eu vou virar ele de ponta cabeça e vou começar a trabalhar daqui. Eu vou pegar o meu fio novo e eu vou fazer o seguinte, gente. Aqui é onde tá o início daquelas correntinhas lá. Então, minha primeira alcinha é essa daqui. A próxima é essa daqui. Eu vou entrar nessa daqui, só pra tirar esse desniveladinho que tem. Então, eu vou começar por aqui. Eu entro com a agulha, ó, você consegue sentir que você pegou aqui a correntinha. Entro com a agulha, trago aqui o meu fio e prendo ele. Pronto, prendi. Agora que eu prendi, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Então, vou voltar na mesma correntinha, e vou fazer aqui um ponto baixo. Pronto, agora eu vou fazer pontos baixos em cada uma das alcinhas. Então, a próxima alcinha é aquela lá que eu falei pra vocês, que é a primeira. É essa que tá aqui, ó. Que é a primeira aqui de todas. Aí, eu vou fazer também mais um ponto baixo. Aqui eu não vou marcar, porque a gente consegue ver nitidamente onde tá começando o trabalho, porque teve uma troca de cor, né? Então, já fiz duas, mas é legal você ir contando pra saber que a gente pegou todas as alcinhas certinhas aqui do trabalho. Então, já fiz 2 pontos baixos. Agora, eu preciso fazer um ponto baixo pro lado de cá. E aí, a gente precisa olhar certinho qual que é a próxima correntinha. Então, aqui, ó, é a próxima correntinha que eu tenho. Porque essa correntinha aqui é onde tá a outra em cima, tá? Então, é essa aqui que a gente vai começar. Começar não, que a gente vai fazer o próximo ponto, né? Então, aqui eu vou entrar, ó,
Ó, vocês conseguem perceber que eu peguei só a alcinha ali. E aí, eu faço mais um ponto baixo. Fiz o terceiro ponto baixo. Agora, eu vou entrar na próxima correntinha. Aí, você vai sempre sentindo aqui, ó, com a ponta da agulha, com a cabeça da agulha, onde é a próxima correntinha que você vai pegar. Fiz a quarta, e aí, a gente vai fazendo isso em cada uma delas. E aí, gente, esse fiozinho aqui que ficou pra cá, a gente vai pôr ele pra trás, pra ele ficar pro lado do avesso. Porque aqui, lembra que eu falei que a gente tava com a parte direita do trabalho? Conforme a gente for trabalhando agora também, nós também vamos ficar com a parte direita virada pra nós. Então, pra essa pontinha ficar ali escondida pro lado avesso, agora eu ponho ela só aqui dentro da minha agulha. E aí, no mesmo buraquinho ali, ó, eu volto só ela aqui pra dentro, só pra ela ficar escondidinha ali do lado do avesso. E aí, esse inicinho do trabalho aqui com o fiozinho roxo, eu puxo também pra dar uma ajeitadinha, escondo ele ali pra dentro, depois a gente arremata ali tudo junto e vai ficar tudo escondidinho, nós não vamos nem perceber que aquelas linhas estão ali. Vai contando também pra não ter erro e vai fazendo ponto sobre ponto. Vai com calma, essa primeira carreirinha é mais dificinha mesmo, porque é mais chato trabalhar nessas alcinhas. Mas depois que a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, volta a ser tranquilo, normal de novo e não tem erro. Então, a gente vai fazer aqui, gente, a mesma sequência que nós fizemos aqui. Bom, gente, depois então que a gente fez aquela primeira carreira ali de 24 pontos baixos nas correntinhas, a próxima sequência que a gente segue fazendo aqui é basicamente a mesma do que a gente fez aqui embaixo. Então, por isso que eu não filmei tudo pra vocês, mas eu vou deixar aqui descritinho pra não ter erro. Então, a gente fez aquela primeira carreira de 24 pontos baixos, depois nós fizemos uma carreira de 3 pontos e um aumento, ficamos com 30 pontos. Depois fizemos uma carreira de 4 pontos e um aumento, ficamos com 36 pontos. E depois aqui eu fiz 3 carreirinhas seguidas de 36 pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, a única coisa que diferenciou é que aqui eu fiz 2 carreirinhas e aqui eu fiz 3. Aqui, gente, deu pra notar que o quê? Ao trabalhar com esse fio, ele fica, assim, um pouquinho maior do que o fio pelúcia, ó, vocês podem ver que o tamanho dos pontos desse fio é um pouquinho maior do que esse, mas ainda assim dá pra trabalhar tranquilo, principalmente por conta da agulha. E agora aqui, então, a gente vai fazer a finalização do nosso donuts. Então, aqui, ó, vocês viram que ficou esse buraquinho interligado no meio. Aqui, a gente tá com a parte direita virada pra gente. Eu vou tirar aqui esse marcador, porque agora eu já não vou mais utilizar ele. E eu vou virar o trabalho do lado do avesso. Pronto. Virei do avesso. Aqui, ó, lembra dessas duas pontinhas que a gente passou pra trás, né, pro lado avesso? Agora, a gente virou do avesso. Eu vou dar um nozinho aqui nessas duas pontas, só pra elas não ficarem soltas, né, pra gente dar um arremate. Aí, eu posso até cortar elas um pouquinho menor aqui. Então, aqui eu vou começar a virar essa parte marronzinha assim, ó. Lembrando que a gente tá do lado avesso, eu vou virar a parte marronzinha. E aqui eu vou deixar os dois bem rentezinhos aqui, ó, esse círculo do meio, porque eu quero centralizar aqui essas duas partes, né, das duas cores, porque agora eu vou começar a juntar as duas e costurar, vamos dizer assim, as duas partes, que no caso não vai ser uma costura, esse amigurumi basicamente é um amigurumi sem costura, mas a gente vai unir fazendo pontos baixos aqui. Então, por que a gente precisa deixar eles bem retinho, bonitinho, certinho? Pra na hora de eu pegar aqui um ponto daqui, um ponto daqui, eu pegar um ponto certinho e não ficar o amigurumi torto. Então, eu vou voltar a minha linha aqui e vou começar a juntar. Então, eu vou entrar, você dá só uma largadinha aqui, sim, gente, pro ponto não ficar muito apertado. Eu vou entrar no próximo ponto aqui e vou pegar o ponto que tá na mesma reta aqui, ó, desse que eu peguei. E vou fazer aqui um ponto baixo. Então, vou puxar e fazer um ponto baixo. Eu vou marcar aqui só pra gente não se perder por conta do fio ser um pouquinho difícil de enxergar. E a gente vai fazendo isso em cada ponto. Então, agora eu vou entrar no próximo e no próximo de cá. Vou fazer mais um ponto baixo. Lembrando de deixar a mão um pouquinho mais soltinha nesses pontos, só pra não deixar esse fechamento muito apertadinho. Entro, então, aqui no próximo e no próximo, ponto baixo.
dá sempre uma soltadinha bem de leve ali. Então, entro no próximo e entro no próximo, faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, gente, por alguns pontos. Por que por alguns pontos? Porque depois eu vou começar a encher um pouquinho esse meu amigurumi, pra não ficar difícil depois. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo ponto sobre ponto, pegando um ponto de cada lado e juntando com um ponto baixo. Lembrando de deixar a mão um pouquinho mais solta nessa parte aqui, só pra nossa costura não ficar ali esturricada, sufocando o nosso donut. Ele precisa ficar mais soltinho. Vou fazer até metade, mais ou menos, depois eu venho começando a encher. Ó, fiz mais ou menos até metade aqui, e aqui a gente já pode começar a ajeitar o nosso donuts, porque eu deixei ele daquele jeito só pra gente começar a unir, né? Mas agora a gente pode ir ajeitando ele assim com a mão, pra ele ficar certinho, divididinho aqui, ó, metade massinha e metade o recheio virado pra cima. Ó, já tá tomando forma o nosso donuts, já tá ficando bonitinho. Olha que belezinha, gente. Quando a gente faz essa bordinha de pontos baixos, fica a impressão de que aqui é aquele babadinho, assim, do doce, né? Da caldinha escorrendo. Então, vou começar por um pouquinho de enchimento. Aí, aqui você pode auxiliar, colocar o enchimento com um cabo, por exemplo, assim, da agulha, ó. Vai colocando e mandando pra lá. Aí, você põe um pouquinho por esse lado e um pouquinho pela abertura do lado de lá. Então, pronto, já enchi um pouquinho, agora eu vou continuar trabalhando. E a gente segue fazendo aqui, ó. E aí, você só precisa lembrar de antes de fechar, né, de fazer todos, pegar todos os pontinhos dos dois lados, de ir pondo enchimento pra o donuts ficar todo preenchidinho. Então, conforme você faz mais alguns pontos, você já pode ir pondo mais um pouquinho de enchimento e assim por diante, pra o donuts já ir ficando todo preenchido. E aí, também a gente evita, gente, de ficar uns grumos, assim, muito grosseiros de um lado e faltando enchimento do outro lado. Então, é legal você ir colocando aos poucos mesmo, pra ficar bem uniforme o enchimento dentro do donut. Lembra de pôr no enchimento também bastante nesse final, não bastante, mas o suficiente, porque como é a emenda, aqui às vezes a gente acaba esquecendo de pôr. Então, você precisa lembrar de pôr aqui também, mesma quantidade, né, que foi colocado nas outras partes. E aqui, gente, na hora de finalizar, né, fazer os últimos pontos, você só precisa conferir se realmente você pegou todos os pontos e ficou tudo juntinho, certinho. Então, faltam 2 pontos. Tem aqui um do lado de cá e um do lado de cá. Deu certinho a minha contagem. Na verdade, eu não fui contando, mas se você for contando, tem que dar 36. Mas chegou certinho aqui no início do marcador. E eu peguei todos os pontos certinho. E pronto, a gente tá agora aqui com a rosquinha finalizada. Olha que bonitinha que ficou, gente. E dá um charminho especial, né? Essa carreirinha aqui de pontos baixos. Como eu falei, parece aquele barradinho do doce, né? Do donuts. E agora, pra gente finalizar aqui, você pode cortar o fio tranquilamente. E a gente vai pegar a agulha aqui de novo. Tinha até guardado, esqueci que a gente ainda ia usar. Então, você pega a agulha aqui de novo e a gente vai fazer um arremate comum aqui, bem tranquilinho. Se você quiser fazer aqui um ponto baixo falso, você pode fazer. Ó, vou fazer rapidinho aqui. Então, vou entrar no... Pulo um ponto, entro no próximo e aí volto aqui só na alcinha de trás desse. Faço um ponto baixo falso, aí eu vou entrar aqui logo em seguida. E eu vou sair um pouquinho mais aqui na frente, ó. Em algum cantinho aqui do donuts, bem embaixo aqui, ó, na divisória. Na divisória, logo embaixo aqui da carreirinha dos pontos baixos. Puxo devagar aqui pra não danificar. Então, aí eu passo aqui, dou um nozinho e volto o mesmo buraquinho ali pra esconder. Aí, eu saio aqui na parte roxinha
Só pra ficar o fiozinho escondido, mas... Aí a gente corta aqui. E uma coisinha a mais que a gente pode fazer pra dar uma carinha mais engraçadinha pro donuts é bordar esses confeitos aqui em cima, né, na parte de cima dele. Então, eu vou pegar uma linha, deixa eu ver que cor que eu vou usar aqui agora. Eu vou usar esse rosa, ó. Eu ia usar um marronzinho, mas ele não vai aparecer nesse tom. Então, eu vou usar esse rosa, que acho que vai acabar aparecendo mais. Então, eu vou passar o fio aqui nessa agulha mesmo. E aí, eu vou entrar aqui em qualquer lugar dessa parte roxa. E vou fazendo sempre assim, ó, pegando um pontinho pra fazer os confeitos. Daí, eu vou puxar, deixando uma pontinha aqui, ó. E aí, eu volto e vou fazendo, gente, aleatoriamente, tá? Eu vou ir costurando alguns confeitinhos por entre aqui. Eu vou pegar sempre um pontinho de distância pra fazer o confeito. Aí, vocês fazem uns mais pra baixo, uns mais pra cima. E assim vai. Como eu peguei o fio amigurumi, até esqueci de citar. Vocês não vão puxando tanto pro fio não sumir por entre o fio pelúcia, porque como esse fio ele é bem gordinho, se você puxar muito o fio na hora de fazer esses bordadinhos, ele some. E aí, vocês podem até dando uma ajeitadinha assim com a agulha pra ele aparecer mais. E outra coisa, gente, pega um pedaço de fio grande, porque como a gente tem que ir dando a volta em todo o donuts, se você pegar um fio muito pequenininho, às vezes depois você vai precisar pegar mais fio. Ó, aqui eu vou bordar o último e eu vou voltar, como eu vou dando a volta toda no donuts, e aí o último que eu vou bordar, eu volto aqui com a agulha no mesmo lugar lá onde eu comecei o trabalho. E aqui eu dou uns 3 nozinhos, porque como esse fio é um pouquinho mais fino, eu dou uns 3 nozinhos pra depois a gente esconder esse nozinho lá pra dentro. E aí, você pode voltar aqui com a agulha mesmo, os 2 fios lá pra dentro. Gente, eu ainda achei que sumiu um pouco o confeito rosa, acho que até aí pra vocês tá até mais difícil de ver do que aqui pra mim. Então, vou bordar alguns também, eu acho que com azul, vou fazer talvez alguns verdinhos pra ir dando uma intercalada e deixar uns confeitos coloridinhos, acho que vai ficar mais engraçadinho e vai aparecer mais. Então, vou fazer esse processo aqui, já eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. E pronto, nossa rosquinha finalizada, ó, eu bordei alguns confeitinhos amarelos, os rosinhas e os azuis, acho que ficou bem bonitinho assim, colorido. E uma forma que eu achei legal de utilizar ela também depois, ó, é como alfineteiro. E eu acho que vai ficar mais legal ainda, porque os alfinetes vão dar a impressão de ser mais confeitos aqui, colocados na rosquinha, olha. Principalmente quem fizer com esse fio que é mais grosso, né, que daí a rosquinha fica um pouco maior. Quem fizer com fio amigurumi, provavelmente ela vai ficar um pouquinho menor do que essa, bem menor na verdade. Mas se você quiser, você pode aumentar a receita também. Então, fica um trabalhinho aqui bem versátil, dá pra você fazer chaveiro e como sua imaginação permitir. Gostei muito do tutorial dessa rosquinha, não tinha feito nenhuma ainda. Eu comecei a criar aqui com vocês essas duas, depois essa foi a que eu fiz pra gravar pro canal. Mas gostei bastante da ideia, achei que ficou um amigurumi bem fofinho. E aí, gente, só as considerações finais sobre o fio que a gente utilizou aqui pra fazer a rosquinha. Sobre custo-benefício, eu achei que valeu super a pena testar, experimentar o fio, né? Talvez para trabalhar e vender trabalhos com ele, seria preciso fazer uma análise maior, se vale a pena, se compensa e tal. O trabalho rende, eu achei que o trabalho rende bastante. Eu utilizei, inclusive, para fazer esse ursinho aqui também, ó. Então, eu fiz esse ursinho e essa rosquinha, por enquanto, com esse fio. E o novelo tá assim, ó. Não sei dizer quantas gramas ainda tem. Talvez até pese ali na balancinha que eu tenho e deixo pra vocês quanto que eu gastei pra fazer esses 2 trabalhos aqui. Então, assim, ele rende, o que eu quero dizer, trabalho, ele cresce rápido, ele fica grande, então ele rende nesse sentido. Questão de fio, eu preciso medir e pesar, né, pra ver quanto que gastou.
Mas eu acho que sim, custo-benefício valeu a pena pela questão de que o fio é diferente, ele traz esse acabamento diferente para o trabalho também. Inclusive, eu ia comentar até com vocês que eu achei, assim, que ele lembra muito aqueles trabalhos gringos que a gente vê ou no TikTok, até mesmo no Instagram. Várias pessoas que postam aquelas pelúcias grandonas de amigurumi que elas fazem. Ficou muito famoso na época as abelhinhas e tal. Vou até deixar algumas fotos para vocês verem aí. Então, acho que lembram muito esse trabalho dessas gringas, que eu sempre vejo. Então, achei legal por isso. Achei que valeu super a pena testar. Então, se você vai já fazer uma compra na China, ou na AliExpress, ou na Shein, que foram os lugares que eu achei esse tipo de fio aqui, eu acho que vale a pena você colocar ali no seu carrinho junto pra testar. Da última vez que eu vi, tava R$17, até deixei pra vocês aí na edição do vídeo. Tava R$17 um novelo desse. Então, assim, é sim um novelo mais caro, mas também é um novelo diferente do que a gente tá acostumado. Então, a gente tem que olhar por esse lado. Claro que vai render, em forma de amigurumis mesmo, muito menos do que um fio desse aqui, por exemplo, que tem 254 metros. Esse aqui tem só 60. Mas o amigurumi também fica maior. Então, a gente precisa dosar esses dois lados aí. Talvez, se vocês quiserem saber sobre uma parte mais comercial, de lucro e tal, em relação a trabalhar com esse ou com outros fios, posso fazer um vídeo à parte para falar um pouquinho mais com vocês, mas eu gostei muito da experiência. Achei um material de qualidade, ainda talvez precisaria fazer mais testes de lavagem e de durabilidade e tal, pra saber como é que é. Mas assim, gente, ele é um fio bem firme, viu? Vou até fazer um teste aqui, ó. Ó, tô puxando ele com muita força, ele não arrebenta. Ó, ele arrebenta bem fácil. E esse fio aqui eu puxei com a mesma força. Olha, ele não arrebenta, tá? Eu acho que o pelúcia é mais frágil que ele nesse sentido. Claro que o pelúcia eu tive que puxar bastante também pra ele arrebentar, tá? Não é tão sensível assim. Mas um outro ponto negativo que eu não gosto do pelúcia é que ele solta muito pelinho. E esse aqui eu não senti que ele solta pelinho em momento algum. Então, se comparado com o fio pelúcia, por exemplo, eu não sei questão de qualidade, né? Porque a Círculo é uma marca que a gente conhece e tal. A gente sabe que a qualidade é muito boa deles. Em questão de qualidade a gente não pode falar, mas na questão de rendimento, na questão da aparência, de como ficou e dos outros quesitos que eu já falei pra vocês, eu achei que valeu super a pena. Inclusive, gostei mais desse aqui do que do fio pelúcia. Mas isso daí é uma opinião minha, você pode ter uma opinião diferente, então por isso que eu falo pra vocês, vale a pena sim comprar pra testar, se você já for fazer principalmente alguma outra compra, ou até mesmo fazer uma compra maior, né, de vários fios desse aqui, de várias cores, pra fazer um amigurumi e tal. Eu acho que vale super a pena. E fica aí minha sugestão, se você quiser um outro vídeo que eu faça uma compra maior de vários itens aí da China pra testar aqui com vocês, deixa nos comentários pra eu saber. E aproveita e se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos que vão sair por aqui. Tchau!